Começou Tá. já. Tá gravando. Então, hoje eu vou falar sobre o curso de admissão ao colégio militar. Bom, começarei pelo texto. Senta ali, por gentileza. Tá bom. Obrigada, tá? Nem deu um olá, essa professora. Olá, professora Maria de Fátima Pacheco. Falarei hoje sobre o concurso de admissão ao Colégio Militar do Rio de Janeiro. Estou focando a prova que ocorreu em 2021. Prova de português. Vamos lá. Aline será a próxima aluna do Colégio Militar. Eu espero, com certeza, se ela se empenhar, né? Se ela se dedicar, com certeza será uma das alunas. Vamos ler o texto. Primeiro texto. No Retiro da Figueira, de Moacir Scria. Sempre achei que era bom demais. Sempre achei. Significa que não foi. Sempre achei que era bom demais. Esse sempre achei, já no primeiro parágrafo, na primeira linha, diz que o narrador está o quê? Contando a história. Eu achei, né? Eu achei, pretérito perfeito, primeira pessoa do singular. Achei que era o quê? Bom demais. Esse bom demais está gerando o quê? Está gerando dúvida, incerteza, dúvida. Esse bom demais está dando assim um motivo à desconfiança, né? O lugar, principalmente o lugar, era maravilhoso, bem como dizia o prospecto. O prospecto é aquele papelzinho, né, que você recebe de vez em quando, né, anunciando alguma coisa. O prospecto dizia: maravilhoso, arborizado, tranquilo, um dos últimos locais, dizia o anúncio. Um dos últimos locais. Olha bem a esperteza desse prospecto. Dizia o anúncio: onde você pode ouvir um bem-te-vi cantar. Verdade. Na primeira vez que fomos, olha só, o narrador se incluindo na história. É ele que está contando a história. Na primeira vez, fomos lá. Ele mais alguém, né? Aí seria narrador personagem. Ouvimos o bem-te-vi e também constatamos, olha passado, né? Constatamos que as casas eram o quê? Sólidas e bonitas. Exatamente como o prospecto dizia, estilo moderno, sólidas e bonitas. Vimos, olha só, ele está sempre se incluindo. E como disse a Aline aqui agora, um narrador, personagem. Muito bem. Por quê? Porque ele está sempre em primeira pessoa. Ele está contando a história. Vimos os gramados, os parques, os pôneis. O que é pôneis, Aline? São cavalos pequenos. Isso, muito bem. O pequeno lago. Vimos o campo de aviação. Olha, até campo de aviação, aquele lugar maravilhoso, e tem tudo. Vimos a majestosa figueira. O que é figueira? Não
sei. É uma árvore, né? É uma árvore de figo. Que davam... Pode falar. Posso explicar como identificar que é narrador de personagem, narrador, observador? Sim, um momentinho. Tá. Vimos a majestosa figueira que dava nome ao condomínio. O condomínio se chamava Retiro da Figueira. Ó, que beleza, né? Mas o que mais agradou a minha mulher, quer dizer, ele e a mulher dele, é que foram lá visitar o condomínio. O que mais agradou a minha mulher foi a segurança do condomínio durante todo o trajeto de volta à cidade. Olha só o tempo. Ele já está dando o tempo, né? Quando ele falou, sempre achei que era demais, ele já estava onde? Passado, um tempo passado, pretérito, né? Passado. Durante todo o trajeto de volta à cidade, quer dizer, é um lugar distante da cidade, né? É uma cidadezinha, um município pequeno. E eram uns bons 50 minutos, até que não era tão distante assim, né? Ela falou, entusiasmada, da cerca eletrificada, garantindo que a segurança de todos, né? Das torres de vigia, dos holofotes, do sistema de alarmes. Olha só, que condomínio bem equipado, né? Magnífico, quem não quer, né? E, sobretudo, dos guardas, ainda tinha guardas, entendeu? Guardando o condomínio, vigiando, né? 8 guardas, homens fortes, decididos, mas amáveis e educados. Eles eram fortes, porém, eram muito educados, finos, né? Aliás, quem nos recebeu naquela visita e na visita seguinte, foi o chefe deles, um senhor tão inteligente e culto que logo pensei. Quem pensou? Ele, quem? O narrador. Ah, mas ele deve ser formado em alguma universidade, de fato. No decorrer da conversa, ele mencionou, mas de maneira casual, que era formado em direito, o que só fez aumentar o entusiasmo de minha mulher. Ela andava muito assustada ultimamente. Os assaltos violentos se sucediam na vizinhança. Trancas e porteiros eletrônicos já não detinham os criminosos. Todos os dias sabíamos de alguém roubado e espancado. Minha mulher decidiu. Tínhamos de mudar de bairro. Tínhamos de procurar um lugar mais seguro. Foi então que enfiaram um prospecto colorido quer dizer, embaixo da porta, né? Sob nossa porta. Às vezes penso que se morássemos num edifício mais seguro, o portador daquela mensagem publicitária nunca teria chegado a nós. E talvez... Mas isso agora são apenas suposições, né? De qualquer modo, minha mulher ficou encantada com o Retiro da Figueira. O Retiro da Figueira é o condomínio que eles foram visitar, né? Meus filhos estavam vidrados nos pôneis, adoraram. E eu acabava de ser promovido na empresa. As coisas todas se encadearam. E o que começou com um prospecto
sendo enfiado sob a porta, transformou-se, como dizia o texto, no novo estilo de vida. Não fomos o primeiro a comprar a casa no Retiro da Figueira. Pelo contrário, entre nossa primeira visita e a segunda visita, uma semana após, a maior parte das 30 residências já tinha sido vendida. O chefe dos guardas me apresentou alguns dos compradores. Gostei deles. Gente como eu, diretores de empresa, empresários, profissionais liberais, 2 fazendeiros, só gente abastada, ricas, né? Prósperas. Todos tinham vindo pelo prospecto e quase todos tinham se decidido pelo lugar por causa da segurança. Né? Olha, a segurança máxima, né? Na primeira firma, por exemplo, só eu o tinha recebido. Na firma em que ele trabalhava, somente ele recebeu. Minha mulher atribuiu o fato a uma seleção cuidadosa de futuros moradores. E viu mais um motivo de satisfação. Quanto a mim, estava achando muito, mas muito bom. Bom demais. Imagina, mudamos-nos. A vida lá era realmente um encanto, maravilhosa. Os bem-te-vis eram pontuais. Às 7 da manhã em ponto começavam o seu concerto. Os pôneis eram mansos. As aldeias ensaibradas estavam sempre limpas. A brisa agitava as árvores do parque. 112, bem como dizia o prospecto. Por outro lado, o sistema de alarme era impecável, não falhava nunca. Os guardas compareciam periodicamente à nossa casa para ver se estava tudo bem. Sempre gentis, sempre sorridentes. O chefe deles era uma pessoa particularmente interessada. Organizava festas e torneios, preocupava-se com o nosso bem-estar. Fez uma lista dos parentes e amigos dos moradores para quaisquer emergências, explicou o chefe, com um sorriso tranquilizador. O primeiro mês decorreu tudo a mil maravilhas, tal como prometido no prospecto, num clima de sonho mesmo. Posso explicar? Não, peraí, um momentinho. Uma manhã de domingo, muito cedo, lembrou-me os bem-te-vis. Ainda não tinham começado a cantar. Soou a sirene de alarmes. Nunca tinha tocado antes, de modo que ficamos um pouco assustados. Um pouco não, muito assustados, mas sabíamos o que fazer. Nos dirigimos em ordem ao salão de festas, perto do lago. Quase todos ainda estavam de roupão ou pijama. O chefe dos guardas estava lá, ladeado por seus homens, cercados por seus homens, todos armados de fuzis.
Olha que segurança maravilhosa. Fez-nos sentar, ofereceu café, depois, sempre pedindo desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da reunião. É que havia marginais nos matos, ao redor do retiro. E ele, cuidadoso e zeloso, avisado pela polícia, decidira pedir que não saíssemos naquele domingo. Afinal, disse em tom de gracejo: está um belo domingo, os pôneis estão aí mesmo, as quadras de tênis também. Era mesmo um homem muito simpático e muito educado, muito cumpridor de suas obrigações. Ninguém chegou a ficar verdadeiramente contrariado, muito pelo contrário, satisfeitos, porque iriam o quê? Curtir o domingo. Contrariados ficaram alguns no dia seguinte, segunda-feira, quando a sirene tornou a soar de madrugada. Reunimos-nos de novo no salão de festas, uns resmungando que era segunda-feira, dia de trabalho, sempre sorrindo. O chefe dos guardas pediu desculpas novamente e disse que, infelizmente, não saíssemos, não poderíamos sair por causa dos bandidos. Os marginais continuavam nos matos, sem tocaia, soltos, livres. Gente perigosa. Entre eles, 2 assassinos foragidos, criminosos hediondos. A pergunta de um irado cirurgião, o chefe dos guardas respondeu que, mesmo de carro, não poderíamos sair. Os bandidos poderiam bloquear a estrada do retiro. E vocês, por que não nos acompanham? Perguntou o cirurgião, preocupado, né? E quem vai cuidar da família de vocês, né? Se eu sair, disse o chefe da segurança, se eu sair, quem vai cuidar da família de vocês? O bem-estar é de todos, né? Disse o chefe dos guardas, sempre sorrindo e educado. Ficamos retidos naquele dia e também no dia seguinte, na terça-feira. Foi aí que a polícia cercou o local. Dezenas de viaturas com homens armados, alguns com máscaras contra gases. De nossas janelas, nós os víamos e reconhecíamos o chefe dos guardas. Estavam com a razão. Ah, meu Deus! Passaram todos e ficaram sossegados ali, se sentindo seguros, né? Passávamos o tempo jogando cartas, baralho, passeando ou simplesmente fazendo nada, né? Jogando conversa fora. Alguns estavam até gostando. Eu não. Esse é o narrador, é o que está contando a história. Eu não. É o narrador. Pode parecer presunção de dizer isso agora, mas eu não estava gostando nada daquilo. Aquilo tudo me parecia muito estranho. Comecei a desconfiar. Foi no quarto dia, na quarta-feira, que o avião desceu no campo de pouso, um jatinho. Corremos para lá.
um homem desceu e entregou uma maleta ao chefe dos guardas. Depois olhou para nós amedrontado. Pareceu-me e saiu pelo portão da entrada quase correndo. O chefe dos guardas fez sinal para que não nos aproximássemos. Então, entrou no avião, deixou a porta aberta e assim pudemos ver que ele examinava o conteúdo da maleta. Fechou o quê? A maleta, chegou à porta e fez um sinal. Os guardas vieram correndo. Entraram todos no jatinho. A porta se fechou. O avião decolou e sumiu. Nunca mais vimos o chefe e seus homens, mas estou certo de que estão aproveitando o dinheiro pago por nosso resgate. Uma quantia suficiente para construir 10 condomínios iguais ao nosso, que eu, o narrador falando, diga-se de passagem, sempre achei que era bom demais, né? Desconfiou. Então, esse conto, ele nos remete o quê? A ideia de que tudo aquilo que parece, né, em exagero, né, monstruoso, né, cerca elétrica, guardas com enormes fuzis, né, tudo ali tomando conta de um condomínio de 30 casas. Bom demais, né, não? Então vamos lá. Gêneros textuais e conceitos. Daqui a pouco, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, aqui, nesse pedacinho aqui. Tá? Então, esse aqui. Gênero textual se classifica de acordo com o quê? De acordo com as características dos textos. Há vários gêneros textuais, né? Eu já falei sobre isso. Há vários textos, gêneros textuais. A carta, o e-mail, uma simples lista de compra, né? Contos de fadas, notícias, diários, artigos, propagandas. Foi aqui que ele recebeu a propaganda. A propaganda é a alma do negócio, né? Sem a propaganda, o negócio não prospera, não é isso? A propaganda, as revistas, os jornais, etc. Na questão número 13, que é a primeira questão da prova de português, texto 1, retiro da figueira. Quase que não é figueira dos infernos, não é mesmo? E é a figueira dos infernos mesmo. Eles estavam todos o quê? Dentro de um condomínio fechado, né? Com tudo bom e melhor, para que ninguém desconfiasse de nada. Então, estou aqui. A primeira questão do retiro da figueira, a tipologia textual então, é uma narrativa. Por que é uma narrativa? Para ser uma narrativa, você tem tempo, né? Você viu que o tempo é no passado, né? Que ele estava contando. Então, ele veio. Sempre achei, né? Achei o quê, né? Sempre achei, tá no pretérito passado. No pretérito perfeito, né? Durante algum tempo, né? A tipologia textual é uma narrativa, é um conto. É um conto o quê? Verídico, né? Porque isso acontece toda hora e ninguém percebe. A tipologia textual são tipos de texto e geralmente são 5. Hoje veremos apenas a narrativa.
A narrativa é uma narração que inclui em seu texto tempo. O tempo aqui é um tempo passado, um espaço. Qual é o espaço? Um condomínio. Aonde está localizado esse condomínio? Numa cidadezinha pequena, distante da cidade, né? Um lugar. E personagem. Tem personagem? Tem. Tem ele, que é o narrador personagem, tem a esposa dele, tem as crianças, tem quem mais? Os guardas, os fazendeiros, os diretores, né? São vários os personagens. Então, temos uma narrativa com vários personagens. Através de um enredo, quer dizer, através do quê? De uma história, né? Através dessa história, que pode ser o quê? Isso aqui é um conto, né? Ele diz aqui que ele foi extraído de onde? Adaptado, escrevíamos assim, né? Adaptado de um conto contemporâneo, atual. De um conto contemporâneo, quer dizer, atual. De São Paulo, da editora Moderna. Então, pode ser um conto, pode ser uma novela. O texto Retiro da Figueira fala sobre o quê? Do que ele fala? Como a cidade está num momento difícil de conviver dentro dessa cidade, o que você faz? Se toda hora você está sendo atacado, agredido, né? Porque isso não passa de uma agressão, de um constrangimento. Imagina, você paga a luz, paga a casa, paga isso, paga aquilo outro, e você não tem sossego, né? Você está toda hora sendo assaltado, você está toda hora sendo agredido. Não foi o que ela falou? Toda santa hora, ele diz aqui. De modo que minha mulher ficou encantada com o retiro, né? Porque tinha isso, tinha aquilo outro, né? Gostei, porque tem segurança, porque toda hora ela estava sendo o quê? Assaltada, estava sendo agredida, furtada, né? Então, sem sossego, porque ela tinha as crianças e não podia deixá-los brincar, nem no play. Imagina, né? Então, o que acontece? O que acontece quando você sai de uma cidade movimentada, né? Cheia de altos e baixos, você vai para um lugar onde você só tem o quê? Natureza, né? Você só tem natureza, árvores, pássaros, lagos, praias. Lá é melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair da selva de pedras, e vou para onde? Eu vou para um lugar melhor. E como é que se chama este deslocamento de uma cidade para um local melhor? Migração. Migração. Muito bem, Aline. Migração. Então, o texto está falando sobre o quê? Qual é o foco narrativo? Migração. É a saída de um local, mas também poderia ocorrer o contrário. Imagine se você está morando numa cidadezinha, né, que não tem condições de sobrevivência, não tem emprego, não tem saneamento básico, não tem calçamento. Olha, quando chove é aquele desastre, não tem escolas, não tem isso, não tem aquilo outro. Então você sai dali daquela cidadezinha e vai para onde? Vai para uma cidade maior, onde você garante o quê? Supostamente, né? Garante o futuro de seus filhos, entre aspas, né? Porque ele vai estudar numa escola melhor, porque ele vai ter um acesso a um emprego, porque ele vai ter, né? Eles terão coisas bem melhores, né? Cinema, teatro, academias, mil coisas.
né? Concertos. Então, coisas que pessoas da zona rural ou da zona do campo não têm, mas que na cidade tem. Então, isso se chama que migração. Tanta gente faz isso, né? Então, vamos aqui. Então, essa migração se dá de uma cidade ou de uma região ou de um município pequeno para um lugar melhor, né? Ninguém vai sair de um lugar bom para ficar num lugar ruim, não é isso? Eu acho que ninguém faz isso, né? Então, no primeiro parágrafo, isso. No primeiro parágrafo, entende-se que sempre achei, olha aqui o verbo, achei, cadê a canetinha? Acho que é melhor escrever de verde. Sempre achei, o verbo achei aqui está onde? Quem achou? Eu achei, eu que achei. Eu quem? O narrador. Narrador. Narrador em quê? Está em primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, né? Eu achei, né? Então, esse achei, olha aqui as desinências, gente. Olha, a desinência me diz o quê? Que esse verbo está no pretérito perfeito dos indicativos. Do indicativo. E o narrador? Ah, mas eu também falo do narrador. O narrador é a pessoa que está contando o quê? A história, o acontecimento, né? O conto, o romance, é um ser fictício. Ele, se eu estou olhando aqui, eu estou vendo que ele está contando, né? Eu até já imagino ele lá escrevendo, contando a história. Esse é um ser o quê? Fictício, né? Diferente do autor, que apresenta a história,